Que Deus esteja conosco, queridos irmãos em Cristo. Elevando os nossos pensamentos ao Senhor, peço que todos coloquem de pé para que façamos a abertura da nossa reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, e por sua santa vontade, declaro aberta a nossa reunião espiritual de hoje. Que Deus esteja conosco, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos cantar o hino de número 10. Nosso mestre. Venha tu, ó fiel Senhor, morar em nossos corações, dá-nos tua obediência e tuas manifestações. Mestre, protege os filhos teus na lei de obediência a Deus. Mente de Cristo nos dás amor e dedicação. Assim seremos teus servos, do Mestre o poder da oração. Mestre, protege os filhos teus na lei de obediência a Deus. O nosso Mestre é poder, a todos nós gerou, com sua santa obediência em seu Filho consumou. Mestre, protege os filhos teus na lei de obediência a Deus. A obediência é nosso escudo, a luz do Cristo é nossa vida. Somos salvos pela graça, o nosso Mestre é guarida. Mestre, protege os filhos teus na lei de obediência a Deus. Mestre, protege os filhos teus na lei de obediência a Deus. Podemos sentar pela vontade de Deus. Nós damos graças a Deus, queridos irmãos, por mais uma oportunidade de nós estarmos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós sabemos, em nome significa por sua vontade. Então, reunidos pela vontade de Deus, porque como nós sempre falamos, já sabemos, ou melhor, Cristo em cada um de nós sabe, que nós não nos reunimos por nossa vontade própria, ou por nossa vontade pessoal, ou porque fomos convidados, né? Nós fomos predestinados, fomos ordenados a estarmos aqui nesse dia. Então, desde antes que o mundo fosse criado, Deus já havia predeterminado quem estaria aqui. É exatamente nós que aqui estamos, ninguém mais e ninguém menos. Assim como ele fala no seu apóstolo Paulo, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, vamos aproveitar esses momentos que nós podemos nos reunir pela vontade de Deus para trabalhar em prol, então, do nosso crescimento espiritual, individualmente, né, de cada um, e também pelo crescimento espiritual de toda essa nossa comunidade cristã primitiva, né? Não viemos aqui apenas para ouvir, mas para trabalhar. Todos nós somos trabalhadores. Então,
como que nós fazemos para trabalhar durante a reunião? Né? Cada um faça a sua parte orando para que a reunião ocorra conforme a vontade de Deus, para que aqueles que forem falar, para que o Senhor fale neles, né? Para que falem com sabedoria ao abrir de suas bocas, para que eles não falem sobre si mesmos, como falei lá na reunião em Portão, pela vontade de Deus, né? Tema inteligência. Simplesmente, todos os que pregam a si mesmos e os que pregam doutrinas de homens ou dos espíritos são falsos. Não sigais nem doutrinas de homens, nem doutrinas de espíritos, disse o Salvador. E os apóstolos declararam que não há senão uma só doutrina, um só Cristo, um só Salvador e um só Deus. E da mesma forma que nós suplicamos aqueles que forem falar, também pedimos àqueles que forem ouvir. Todos nós que vamos ouvir essa noite, que o Senhor nos dê a compreensão, nos dê o discernimento, nos dê a sabedoria, para que possamos entender aquilo que nós estamos ouvindo. Porque muito mais do que apenas ouvir e apenas trabalhar durante a reunião, nós temos que continuar trabalhando em nossos lares, né? Temos que colocar em prática aquilo que nós ouvimos, após passar por aquele filtro chamado discernimento, né? Nós ouvimos, passamos pelo discernimento, então temos que colocar em prática. Através daquele discernimento superior, ou discernimento crístico, né? Discernimento do Cristo em cada um de nós. Ou seja, nós ouvimos um ensinamento e então pensamos se aquilo edifica, se aquilo me ajuda em algo, né, na minha prática de obediência, se aquilo que eu vou falar prejudica alguém, ou se aquilo que eu vou falar fere a obediência a Deus de alguma forma. Se não ferir, se não prejudicar, então colocamos em prática à medida que o Senhor nos der as condições de colocar aquela questão em prática, né? Aquilo que fere a obediência ou prejudica um irmão, ou eu não faço, ou entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Apenas nós virmos aqui, ouvir e repetir com palavras vazias, não serve para nada, né? Isso até um papagaio faz. Eu posso gravar a reunião e botar ela para falar aqui, da mesma forma vai repetir, né? O que nós precisamos ter é a consciência daquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós estamos orando, aquilo que nós estamos fazendo pela vontade de Deus, né? Devemos internalizar esses ensinamentos para posteriormente colocar em prática. Também vai nos falar na noite de hoje a irmã Claudete, então, pela vontade de Deus, vou passar a palavra para ela de pronto já. Deus esteja conosco. Que Deus esteja conosco, queridos irmãos. Então, o Guilherme estava falando uma coisa tão importante, né? A gente falava e falamos ainda, né? Temos que ter o maior cuidado no que falar para as pessoas, né? O que sair da nossa boca. Porque vem o pensamento e, como o Evangelho diz em Tiago, né? Refrear os pensamentos. Refrear os pensamentos é isso, você não deixar falar, porque depois não volta mais. Então, esse cuidado que temos que ter, né? E, principalmente, quando vamos falar para as pessoas, né? Ver se realmente é válido o que eu vou dizer, né? É bom para o meu irmão o que eu vou falar? É bom para o meu amigo? Interessa, será ele? Aí, quando nós pensamos isso vai dar a resposta para nós, né? E nós vamos refrear. Se não convém, não vamos dizer. Por que eu vou dizer uma coisa que vai magoar alguém, né? Ou vai sair daqui, conversa que depois sai aquele telefone sem fio, né? Que vai um dizendo assim, vai sair tudo errado. Então, principalmente nesses pontos assim, refreamos a nossa língua, refreamos o nosso pensamento. Se não convém nós falarmos, não falamos, né? Não prejudicamos o nosso irmão. E outra, sempre pensarmos se nós vamos fazer aquilo que gostaríamos também que alguém fizesse para nós, né? Se nós fizermos aquilo que alguém gostaria, que nós gostaríamos que fizesse para nós, com certeza nós não vamos querer nada de ruim, né? A gente vai fazer a prática do bem, a prática da obediência a Deus. Então, essa é a obediência do dia a dia, né, irmãos? Eu quero compartilhar com os irmãos
alguns trechinhos aqui só. No livro das 2 grandes leis espirituais, sobre o capítulo 10. Diz assim, ó: não pode haver, nem haverá doutrina mais sábia, nem mais auspiciosa. É a videira do cristianismo cujos brotos começaram a florescer para que a humanidade beba o suco puro da videira, e não o vinagre com fel que lhe deram, a beber por vinho generoso. Então, com essa obediência, nós vamos beber o vinho puro, né? E é a unificação com Deus. Tanto falamos dessas passagens, eu sei que não é nada de novo isso, né? Quantas vezes nós já ouvimos de novo, repetidas vezes. E cada vez que escutarmos essas palavras que o professor fala aqui, mais rico vai ficando os nossos conhecimentos, né? E os meios também vão ficando mais práticos, né? E pôr em prática fica mais fácil, porque compreendemos cada vez mais. E tem que ser lido diversas e diversas vezes. Eu sempre comento nas reuniões, né? E aquele trechinho que foi lido ontem, hoje o irmão ou a irmã vai ler e fica uma palavrinha ou outra, a gente sempre pega mais, né? A gente aprende mais. Por isso que é muito bom conviver com os irmãos, né? É muito bom nós juntinhos aprendermos juntos, porque sozinho a gente não consegue praticar coisas, com certeza. Nós temos que ter nossa comunidade cristã primitiva, né? Nós temos que ter os nossos irmãos à volta. Um troca a informação, a energia com o outro e assim fica maravilhoso. Porque enriquece cada vez mais, né, os pensamentos, cresce cada vez mais essa consciência crística que está em cada um de nós. E quanto mais cresce essa consciência do Cristo em nós, vai acontecendo essa transformação, né? Como o Evangelho diz, da vida vivificante, né? Que é o Cristo em cada um de nós. E assim, esse crescimento, esse conhecimento vai enriquecendo cada vez mais. E vamos saindo da morte para a vida. Eu achava muito estranho isso, dizer da morte para a vida, né? Como é que eu posso sair da morte para a vida aqui mesmo, né? Sem desencarnar. E é muito bom quando se compreende um pouquinho assim, né? Porque éramos mortos para Deus, porque não conhecíamos essa obediência. E a partir do momento que essa obediência chega até nosso coração, no nosso pensamento, na nossa vida, é que conseguimos viver. Éramos mortos porque não conhecíamos, não sabíamos nada. Hoje sabemos que o Cristo em cada um de nós é que sabe todas as coisas. E começa essa prática no dia a dia, né? Começa esses ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz ali. Quem quisesse seguir Ele, né? Negasse tudo aquilo que tínhamos conhecido no mundo anterior, que era o mundo das ilusões, que é, né, ainda o mundo material, e seguisse os ensinamentos espirituais dele. É isso aí. E seguindo os ensinamentos espirituais dele, com essa transformação, com essa mudança, né, esse Cristo em nós, que nós sempre tanto dizemos, Cristo em nós é forte, né? Esse Cristo que não é um homem, é consciência crítica que está em cada um de nós, vai nos ensinando a viver neste mundo mesmo, praticando obediência, deixando tudo aquilo de lado, negando tudo aquilo que pensávamos que tínhamos, que éramos, que sabíamos, né? E dando lugar a quem tem direito, que é Deus. Deus é que sabe de todas as coisas. E aí aprendemos aquelas coisas assim, parece que tão básicas, né, irmãos e irmãs? Amanhã eu vou trabalhar se for a vontade de Deus. Amanhã
Nós vamos acordar se for a vontade de Deus, não sabemos. Então, tudo isso é negação da vontade humana, da vontade ilusória. Isso vai nos deixando tão tranquilos, porque nosso Senhor Jesus Cristo também diz, né? Aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, né? Venha a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu aliviarei a carga. E aí a gente pensa, então isso vai pegar nossa carga. Não, é o momento que usamos dessa negação e sabemos que o Cristo é que faz todas as coisas. Nos descansamos, né? Dessa carga, porque não é mais nós que trabalhamos. Mas é essa consciência divina que trabalha em cada um de nós. Ficamos mais tranquilos porque não depende de nós o amanhã. Não depende o primeiro segundo agora de nós. Então, se nos sentimos tão cansados, sobrecarregados, né, como diz a irmã Cecília, como pudéssemos, entregue tudo, né, e confia. E é realmente assim, entrega ao Senhor. E o mais Ele fará, Ele diz. Aí vem essa pergunta muitas vezes, né, por que somos assim, parece tão tranquilos? Porque não é nós. É essa agulha divina que está em cada um de nós, todos os dias trabalhando. Todos os dias se esforçando em cada um de nós. Basta querermos pedir a Deus que Ele faça a sua vontade em cada um de nós. E vai acontecendo. Às vezes não percebemos isso, né? Porque nós estamos tão acostumados já a receber essas bênçãos, essas graças, né, de Deus. Mas somos reflexos fiéis da nossa consciência, diz o professor Ugarte. Não precisa ninguém dizer quem somos nós. É só observarmos as atitudes, os atos, né? Comportamento, que nós sabemos quem somos, cada um de nós. Então, irmãos, agradecemos muito a Deus por isso, por esses conhecimentos terem chegado até nós hoje, né? Aí diz mais assim, ó. É a unificação com Deus, conhecimento de Deus, profetizado no Apocalipse de São João. O mistério de Deus, em letras maiúsculas. O mistério de Deus que será conhecido na terra, anunciado para esses tempos pelo profeta Daniel. Mais de 6 séculos antes da vinda do Redentor. Já estava, né? Profetizado. As almas desiludidas das religiões encontrarão a fonte onde saciem a sede de conhecimentos espirituais, um manancial de sabedoria inesgotável. Então, as almas desiludidas, que somos nós hoje. Nós fomos de religião em religião, de seita em seita, de escola em escola, que nós chamamos, né? E até nos encontrar doutrina da obediência a Deus. Que tem um conjunto de sabedoria, que ele diz aqui, né? Manancial de sabedoria inesgotável. Jamais nós vamos saber tudo. Nós sempre vamos aprendendo. Moisés sempre dizia, cada dia que eu venho num culto, eu aprendo um pouquinho mais. Né? E a gente pensava assim que tinha muito conhecimento, né? E ele sempre dizia, cada vez que eu venho num culto, eu aprendo um pouquinho mais, a gente está sempre aprendendo. E realmente, nós não somos perfeitos, né? Se fôssemos, até nem estaríamos aqui. Nós estamos no caminho da perfeição. Então, o que aconteceu lá no passado, antes de nós conhecer a obediência, esquecemos, né? Não nos estressamos, né? Não vamos começar a pensar, mas como é que eu era? Não importa. Importa conhecer a obediência hoje, estar praticando. Quanto por cento não importa, né? Nós não temos medidores aqui para saber quem sabe mais, quem sabe menos. Não é aquele que fala aqui na frente que sabe menos ou sabe mais. Todos nós sabemos a quantidade que a Deus pertence. E somos todos irmãos. Então não importa o que aconteceu, importa agora em diante, né? O Guilherme ainda falou lá, né? Não olhamos para trás, para não se tornar a estátua de sal, né? Esse é um símbolo
Não olhamos o nosso passado. O que aconteceu lá? Não importa. Não podemos voltar àquele passado e reviver novamente para mudar, não tem como. Então, de hoje em diante, daqui para frente, somos novas criaturas. E vamos procurar fazer a vontade de Deus dentro dos seus mandamentos e seus estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a base, né? Por isso que somos almas desiludidas já, né? Apenas os escolhidos cantarão louvores à verdade incomparável. À medida que a doutrina se estenda pelo mundo, estenderá por onde passar a alegria, o consolo, o otimismo e a esperança. E é verdade. Aonde passa essa mensagem, sempre fica, né? Uma esperança, um consolo, uma paz. Caso em tudo que se inicie, como em tudo que se inicia, será indispensável entregar grandes esforços, mas a verdade, como luz resplandecente nas trevas do mundo, abrirá caminho, cada dia mais amplo nas consciências, em letargo de uma geração cansada de tanto engano e tanta desilusão. Quer dizer, cada dia mais amplo nas consciências, as consciências de um sonho profundo, né? Tá dormindo ainda, vamos nos acordando cada vez mais. Vamos nos despertando cada vez mais dessa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Essa aqui nós temos um prazo de validade. Temos um prazo de validade. Aquele dia desaparece essa forma, essa roupa, né, que a gente chama esse corpo, desaparece. Mas a essência, tudo aquilo que aprendemos, aquilo que praticamos, ela é eterna. Então, por isso que aqui o professor fala, temos que fazer esforços, né? Esforços tenazes, ele também fala, para aprender a obedecer a Deus, dentro de todo bem. E aí, saberemos para onde vamos, né? Não temos mais dúvidas, conscientemente trabalhando para essa vida espiritual, porque essa é a vida verdadeira. Não tem outra vida a não ser essa do Espírito, que é eterna. Aí ele diz assim, ó, não serei eu quem aplauda o que está por vir. Serão também os que tiverem a verdadeira fé consciente e raciocinada, os que hão de dar testemunho da doutrina do Cristo que renasce no século XX. Só esse pedacinho aqui, né, meus irmãos? Só esse pedacinho, ó, que ele diz. Não é ele que vai aplaudir o que está para vir. Serão todos aqueles, e ele não cita, e todos aqueles, né, escolhidos no caso, né? Todos aqueles que tiverem a verdadeira fé, a fé consciente e raciocinada, aquela fé que nós temos certeza de que Deus sabe de todas as coisas, não é aquela fé que nós pedimos para curar nossas doenças, os problemas, né? Resolver esses problemas, não é nada disso. A gente não veio para a doutrina para curar os nossos problemas materiais. Somos curadas? Somos também. Mas não nos iludimos que nós viemos para a doutrina para resolver nossos problemas materiais. Se somos espíritos, é para fortalecer nossa vida espiritual. E daí ele também tem no Evangelho, né? Procurar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. E serão acrescentadas como as demais coisas? As coisas que eu estou pedindo, que eu estou achando que eu estou precisando, não. Ele vai nos dar tudo o que é necessário, meus amados irmãos. Tudo. Tudo que precisamos, que é necessário para nós, esse Deus de paz, de misericórdia, de justiça, Ele nos dá. Tranquilizamos as nossas mentes, Ele nos dá tudo que nós necessitamos. Mas muitas vezes nós pedimos tantas coisas que Ele sabe que nós necessitamos. Nós pensamos que necessitamos, né? Mas Ele sabe. Precisa só disso e disso e disso que nesse mundo vai viver. E pronto.
Então pedimos sim. Se não recebemos é porque não está precisando. Ele sabe da nossa vida, do nosso destino, né? Então essa é a fé raciocinada. Pedimos, Senhor, se for o teu agrado, da tua vontade, né? Eu peço para o Senhor que faça. Se não for, também, graças a Deus. Ele que sabe. Essa é a tranquilidade, irmão, que temos que ter a cada dia que estamos nesse plano físico, né? Também tem um pedacinho bem pequenininho aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. É o último parágrafo, é o parágrafo também do capítulo 7. Eu estou citando isso para os irmãos, né, que quiserem também repassar, conferir. Devem, né? Devem conferir todas essas palavras que nós estamos falando aqui, com certeza. E vão chegar a outras conclusões maiores ainda, né? Quando a gente começa a estudar novamente. Diz assim, ó: obedecendo a Deus em nossas almas, nos unimos a Ele mentalmente, fazendo a sua vontade, anulando a nossa vontade ilusória. Então, se não temos vontade, é Deus que sabe de todas as coisas. É Ele que age em cada um de nós. Mesmo, diz o irmão Sidney, querendo ou não, né? É Deus que age em cada um de nós. E se eu faço a vontade de Deus mais claramente, se Ele em mim faz a sua vontade, onde está a minha vontade? Desapareceu. Desapareceu. Que vontade tem então? Minha vontade divina, que vem do alto, e meu eu eterno. Não há outra lei, e nem pode existir lei superior a essa, que é a lei pela qual Deus faz sua vontade na terra, em cada um que cumpra esta lei dentro dos seus mandamentos e estatutos. Então, não sou eu que estou falando, né? Procurar fazer a vontade de Deus dentro de todo o bem, reconhecendo, né, primeiramente, com essa fé raciocinada, reconhecendo que tudo é o plano divino. Tudo, não foge nem um grão de areia que não seja pela vontade de Deus. Né? Então, se nós reconhecemos todos os dias, Senhor, graças a Ti por mais um dia. Te peço que o Senhor nos ampare, nos proteja, mais um dia da nossa caminhada aqui, nesse plano terrestre, aonde viemos para aprender cada vez mais a obedecer a Deus, para retornar ao nosso lugar de origem, né? Que é a unificação, a tão falada salvação, unificação do nosso Pai, nosso Deus, maravilhoso. Eu agradeço muito a Deus, pelos irmãos também do canal da Obediência, né, que estão assistindo, e peço a Deus que nos dê cada vez mais esses esforços que não somos nossos, né? Essas palavras que não somos, que não é nosso, mas que o Pai, em cada um de nós é que fala, é que ouve, é que pratica essa obediência. Agradeço a Deus e passo a palavra ao nosso irmão Guilherme, pela vontade de Deus. Nós damos graças a Deus, irmãos, por tudo aquilo que nós ouvimos até agora na nossa reunião, né? Reconhecendo sempre que nenhuma dessas palavras veio da irmã Claudete, mas sim Cristo se manifestando nessa irmã, né, e nos trazendo aquilo que é necessário para nós. E dando continuidade então à nossa reunião, a gente vai estudar pela vontade de Deus 2 versículos que foram escritos ao anjo da igreja de Éfeso, lá no Apocalipse. Apocalipse 2, versículos 4 e 5. Eu vou ler primeiro os 2 versículos, depois a gente discorre um pouco a respeito deles. Nos diz assim então, Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei
e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O amor é um tema muito recorrente nas nossas reuniões, né? Macaldete já falou bem no início lá sobre o segundo amor, né? Agora a gente vai falar sobre o primeiro. O amor é uma peça importante na obediência. É porque é impossível nós falarmos de obediência a Deus sem nós falarmos do amor, né? É impossível nós falarmos do cumprimento da lei de Deus, da lei do Cristo, sem nós falarmos do amor. E o professor Gart, lá nas duas grandes leis espirituais, ele fala, né, que a doutrina é a doutrina do amor e da luz. Nos define assim. Aí lá na mensagem alusiva ao segundo aniversário da sociedade, o professor Gart também nos fala assim: todos vós que vivem no meu coração crístico, recebam mais uma vez as minhas congratulações e palavras de conforto espiritual, para alimentar incessantemente a sagrada fogueira do vosso amor fraternal, base fundamental da nossa instituição, em benefício comum de todos nós, participantes da comunhão do Espírito da verdade. Então, o cristão primitivo verdadeiro, ele é um cumpridor de leis, né? Um cumpridor de leis por natureza. Então, nós reconhecemos que as leis, assim como a irmã Claudete falou também, né? As leis todas foram criadas por Deus para que nós cumpramos, né? As leis foram criadas nessa finalidade. Então, o cristão primitivo, ele não cria as regras. Ele pratica as regras que já foram colocadas pelo Senhor há muito tempo, né? Sem dogmas, sem aditamentos, né? Apenas segue as leis que foram ordenadas e postas pelo Senhor. E essa é a principal diferença do cristão primitivo para aqueles que ainda estão na lei do pecado ou na lei de desobediência, como fala o professor Gart, né? É a consciência, é a prática consciente das leis, ou da lei de obediência, né? Porque todos obedecem. Alguns obedecem conscientemente a Deus e outros obedecem inconscientemente, né? Sem ter a consciência de que estão obedecendo. Está lá no tema à luz. Se observarmos o ambiente que nos rodeia, deduzimos que a natureza toda obedece. Tudo está sujeito a leis. Assim é a divindade em todos. Nada há livre, absoluto, tanto na ordem moral como no aspecto material. Essa é a trajetória que segue o Espírito único nas formas ilusórias, né? E veja que o professor Gart nos fala, assim é a divindade em todos, né? Não fala apenas os que estão na lei de obediência. Assim é a divindade em todos, né? Porque todos obedecem, consciente ou inconscientemente. Aí voltando então ao amor. O apóstolo Paulo fala assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. É como nós falamos agora há pouco tempo, né? O cristão primitivo é um cumpridor de leis. Então, se o amor é uma lei, temos que cumprir essa lei. Nosso Senhor Jesus Cristo nos traz uma lei, né? Nos esclarece essa lei, que, conforme ele nos fala, é o mandamento sobre todo o outro, né? Todo outro mandamento. Então, por que é sobre todo o outro? Porque ele resume, né? Resume os 10, abrange os 10. E não tem como nós entendermos, não tem como nós praticarmos a doutrina da obediência a Deus sem nós entendermos estes mandamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos fala. E essa lei, até hoje, não foi compreendida pela humanidade. Porque se tivesse sido compreendida, a humanidade estaria cumprindo essa lei, né? E, no entanto, a humanidade é incapaz de entender e é incapaz de praticar essa lei. Por quê? Porque é somente o Cristo que pode entender essa lei, é somente o Cristo que pode praticar essa lei em cada um de nós, né? Ou seja, é Cristo em nós fazendo essa obediência a Deus. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso está em Mateus 22, de 35 a 40. Então, voltando lá em Efésios, qual que é o primeiro amor? Nós acabamos de ler aqui no mandamento. Qual que é esse primeiro amor que os efésios abandonaram e por isso foram repreendidos pelo Senhor? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro, Então este é o primeiro amor. O amor a Deus, amar a Deus é o primeiro amor que o Senhor falou aos Efésios, Amar a Deus sobre todas as coisas. O amor entranhável do Cristo. O amor incomparável, descido de Deus ao mundo e jamais compreendido pela inteligência do homem material. Como nós falamos antes, A humanidade não é capaz de compreender o amor de Deus, conforme declara o Evangelho. É esse amor superior ao sentimento humano. O professor Gatti falou no tema Fundamentos Doutrinários da Igreja Cristã Primitiva. E pela vontade de Deus, nesses dias nós estamos recebendo, como que nós fazemos para cumprir essa lei do amor, esse primeiro mandamento, como amar a Deus sobre todas as coisas, que era o mistério que estava oculto a toda a humanidade a partir que a doutrina foi recolhida aos céus, desde que o último cristão verdadeiro desencarnou da Terra, há quase 2000 anos, como nós sabemos da história, e que somente foi revelado novamente pela vontade de Deus nesses dias pelo professor Júlio Gatti, após a restauração dessa doutrina. Porque nós sabemos que amar a Deus sobre todas as coisas não é apenas dizer Deus eu te amo, São palavras vazias, somente repetirmos isso, Deus eu te amo. Ela é uma ação vazia por si só, Nós apenas pensarmos dessa forma. Aí diz lá o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Aqueles que falam que amam a Deus somente da boca para fora, mas a sua consciência, a sua mente não está naquilo. E nós falamos em outra oportunidade também, que seria muito fácil, se nós apenas fosse necessário nós falarmos que amamos a Deus e não precisa mais nada, Acho que Deus não teria criado um plano tão vasto, um universo tão infinito como enviado seus profetas para serem martirizados, enviado seu filho para ser crucificado, os discípulos de Jesus para serem perseguidos, todos aqueles que foram perseguidos por causa dessa doutrina. Porque ele teria feito tudo isso se não fosse essa doutrina fosse tão fácil, apenas falar Deus eu te amo, não faria muito sentido. O professor Gatti então nos dá a resposta, ou nos esclarece a resposta, porque a resposta já estava na Bíblia desde a época de Jesus Cristo. Mas o professor Gatti, pela vontade de Deus, nos esclarece o que é amar a Deus. Obedecer é amar, estar em harmonia com tudo que existe, sujeito à vontade única. Ninguém pode ser livre se antes não tiver obedecido ao ser infinito. Pela obediência, chega-se à libertação, que é o primeiro degrau superior. Se ele fala lá no tema luz. E ele também fala assim: essa promessa, como todas as que fez nosso Senhor Jesus Cristo, é pois verdadeiramente para os que o amam. Isso se subentende, para os que lhe obedecem. Obedecer é amar, cumprir o fim para o qual viemos ao mundo muitíssimas vezes até achar o caminho. Então, obedecer a Deus, amar a Deus, esse amor sobre todas as coisas é obedecer à vontade de Deus. E o professor Gatti, ele, como eu falei, ele não tira isso do nada, ele não inventou isso. O professor Gatti não criou isso na cabeça dele, que obedecer é amar. Esses ensinamentos estão desde antes da fundação do mundo e foram revelados por nosso Senhor Jesus Cristo. O professor Gatti, ao restaurar pela vontade de Deus essa doutrina, então ele retira um véu, facilita o nosso entendimento pela vontade de Deus. Mas facilita para quem tem o Espírito do Cristo. Aqueles que não têm o Espírito do Cristo, nem mesmo dessa forma clara, lendo no livro, não é possível entender, porque quem entende? Quem entende somente este Espírito do Cristo. E aí, então, de onde o professor Gatti tira essa ideia de que obedecer é amar? Está lá no Evangelho de João.
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, aquele que ama o Senhor é aquele que guarda os seus mandamentos, né? Que faz a sua vontade. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Porque nós sabemos já que guardar os mandamentos não é escrever os mandamentos numa folha, dobrar, colocar no bolso, colocar na gaveta do lado da cama. Guardar os mandamentos significa obedecer à vontade de Deus, né? Significa guardar, é observar, é cumprir, cumprir esse mandamento, ou seja, fazer a vontade de Deus em todos os nossos atos, dentro do bem, né? Dentro dos mandamentos e estatutos. Então, amar a Deus é obedecer a sua vontade. Aí está lá em João também. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aqueles que amam a Deus, obedecem a sua vontade. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Vamos lá. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. É muito claro, né, irmãos? Desde 2000 anos atrás já estava na nossa cara. Faltava o quê? O discernimento do Cristo. Né? E então, voltando lá aos Efésios, a carta aos Efésios, né? Voltando ao primeiro amor, né? O Espírito então ele repreende os Efésios, pois abandonaram o primeiro amor, ou seja, abandonaram a obediência a Deus. Eles passaram a se preocupar com tantas outras coisas e deixaram de obedecer essa vontade de Deus. E nós sabemos que Éfeso era a maior e mais rica cidade da Ásia Menor. Tinham várias igrejas na Ásia Menor, são aquelas igrejas citadas no Apocalipse, né? E Éfeso era então a maior e mais rica. Ela possuía um porto estratégico às margens do mar Egeu, e Éfeso era conhecida pelo templo de Artemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? E o templo que tinha em Éfeso, esse templo de Artemis, era um centro de idolatria. Então era algo que atrapalhava, né, a igreja naquele sentido de que as pessoas ficavam confusas às vezes, né? Ou eram até mesmo obrigadas a adorar aqueles deuses romanos, pagãos, na consequência de serem mortos, né, caso não o fizessem. E mesmo assim, a doutrina chegou a Éfeso, né, através do apóstolo Paulo, que, como nós podemos ler lá em Atos, passou 2 anos em Éfeso pregando, e o apóstolo João, após o seu exílio na ilha de Patmos, ele foi morar em Éfeso, né? Ele não morreu na ilha de Patmos, ele escreveu o Apocalipse lá e foi morar posteriormente em Éfeso. E também ficou um tempo lá pregando a doutrina e morreu de velhice lá em Éfeso. E mesmo a igreja sendo, como o apóstolo João escreve, né, uma igreja ativa, paciente, e ele nos fala também que era firme contra os falsos profetas, né? Mesmo assim foram repreendidos porque abandonaram o primeiro amor, porque abandonaram a obediência a Deus. E nós não podemos nos enganar, irmãos, achando que essas palavras são apenas para aqueles que estavam em Éfeso há 2000 anos atrás, né? Essas palavras permanecem até hoje, porque muitos ainda estão preocupados com essas coisas fúteis, né? Com brigas, contendas desnecessárias, com isso me refiro dentro da igreja, com partidarismo, com politicagem, que graças a Deus nós estamos conseguindo nos afastar já dessas coisas nas nossas comunidades, né, pela vontade de Deus, ou querendo desvendar grandes mistérios, grandes maravilhas, né, e se esquecem de obedecer a Deus, né, estão atando, como nós falamos lá em General Câmara, né, atando fardos pesados aos seus irmãos, né, criando dogmas, regras que não existem, mas se esquecendo de obedecer a Deus, né, ou seja, abandonando aquele primeiro amor que ele nos fala. E depois que ele fala que a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor, ela explica como que faz para que eles possam se arrepender, né? O que ele fala? Pratica as primeiras obras, ou seja, te arrepende e volta a obedecer a Deus, né? Dentro dos mandamentos e estatutos, conforme foi ensinado pelo Senhor. Aquela primeira obra que é feita pelo Senhor em cada um de nós, né? Quando Ele mesmo, como a irmã falou anteriormente, quando Cristo faz a sua vontade em nós. E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando,
a quem, vindo ele do campo, logo dirá: chega e assenta-te à mesa, e não lhe digas antes: prepara-me a ceia e cinge-te, serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças a tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que deveríamos fazer. Isso é nosso Senhor Jesus falando lá no Evangelho de Lucas, né? E assim nós devemos ser, na vontade de Deus, nesta obediência, servos inúteis, que fazem somente aquilo que o Senhor ordena, né? E o que é? Obediência e negação, como a irmã já havia falado também. Quando nós vivemos verdadeiramente aquele sábado do Senhor, que nos fala lá no 7º mandamento, né, sobre guardar o sábado. Esse sábado não é o dia da semana, é o sábado espiritual, que nós vivemos todos os dias. Quando nós não fazemos nada, não temos trabalho, não temos obras, não fazemos nada. Por quê? Porque é o Senhor quem faz em cada um de nós, né? Então isso deve ser todos os dias. O sábado espiritual, ele é todos os dias da semana, durante todo o mês, durante todo o ano, durante toda a nossa vida, pela vontade de Deus, né? E assim nos deixa o nosso exemplo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João também. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Então, vamos nos ocupar, irmãos, nesse tempo que nos resta, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos, né? Somente o Senhor sabe quando vamos desencarnar, quando vamos entregar este corpo, né? Então, todos os momentos que nós ainda temos, que nós não sabemos quanto é, vamos fazer aquilo que realmente importa, que é o quê? Obedecer a Deus em todos os nossos atos, dos menores aos maiores, dos mais simples aos mais complexos, aqueles atos que nós achamos que é insignificante, também façamos a vontade de Deus, é claro, dentro do bem, dentro dos mandamentos e estatutos, né? Então, vamos voltar os nossos esforços, todos nós, né, toda essa nossa comunidade, em uma só direção, né, a direção da prática da obediência, da negação, levando essa verdade adiante, levando essa verdade a todos aqueles que estão predestinados a conhecer essa doutrina nesses dias e colocar em prática, ou não colocar em prática também, né, nós não sabemos, nós temos que levar a doutrina adiante. Se o próximo vai receber ou não vai receber, depende do Senhor, né, porque quem chama é o Senhor, então, para nós isso não nos compete, né? E dessa forma estaremos fazendo a vontade de Deus, né? Sem fazer acepção de pessoas, é muito importante, né? Somente o Senhor sabe a situação de cada um, então compete somente a Ele. Como diz Cristo, o professor Gatti, para encerrar: cumpramos o nosso dever, salvando o nosso próximo. Eu dou graças a Deus mais uma vez por esta reunião, reconhecendo sempre que é o Senhor que fala em cada um de nós. Relembro aos irmãos para que em seus lares estudem, né? Tudo aquilo que nós falamos, que eu falei para a vontade de Deus, que a irmã Claudete falou, não pode ser aceito somente porque falamos, né? Deve ser comprovado, deve ser estudado, porque o professor Gatti nos fala: não aceiteis nada a priori, né? Não aceiteis nada de primeira sem investigar, sem utilizar o discernimento, e após nós utilizarmos o discernimento, nós comprovarmos que aquilo é verdade, então nós podemos colocar em prática. Dou graças a Deus mais uma vez, peço que os irmãos coloquem de pé, para que nós façamos o encerramento da nossa reunião. Nós estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, tendo fé nas suas palavras quando disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Nós temos fé que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, está entre nós. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, perdoa as nossas imperfeições e ilumina-nos com o Teu Espírito Santo em todos os nossos pensamentos e atos. Prepara-nos, Senhor, para receber Tua santa manifestação espiritual que comprova a veracidade da Tua doutrina restaurada nesses dias da terra. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo,
por todos os siglos dos siglos. Amém. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, diante da majestade do teu poder, suplicamos nesse momento que ampare a todos os teus servos aqui presentes, bem como a todos os teus servos obedientes, onde quer que estejam, em obediência à tua vontade. Pai bendito, afasta de nossos lados, de nossos lares e de onde quer que estejamos, todos os espíritos e pensamentos que não nos convêm, fazendo com que nos acompanhem somente os teus santos anjos de luz, aqueles que na terra fizeram a tua santa vontade dentro de teus santos mandamentos e estatutos, e que chegaram por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo até ti, teus santos servos, apóstolos e profetas no Espírito, e que hoje são um só Espírito na tua eterna glória. Dirige-nos, Senhor, com a tua sabedoria e ilumina-nos com o teu Espírito Santo, em todos os nossos pensamentos e atos dentro do bem, livrando-nos assim do espírito de desobediência. Neste momento, Pai amado, reunidos em teu santo nome, suplicamos por nossos irmãos que estão enfermos, material ou espiritualmente, em especial por aqueles que pedem por sua saúde. Tu és poderoso e misericordioso, e sabes as necessidades de cada um de teus servos. Dá, Senhor, a cada um conforme for do teu agrado. Afasta, Pai, da face da terra o poder do anticristo, para que a tua verdadeira doutrina possa se propagar em todas as direções, em busca dos teus eleitos e inscritos no livro da vida. Ainda, Senhor Jesus Cristo, te suplicamos que ampare os governos da terra e as pessoas postas em dignidade, principalmente pelo governo deste país, para que governe com justiça e equidade, e haja paz entre todos nós, proporcionando um ambiente favorável para a difusão e pregação da santa doutrina da obediência à vontade de Deus. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os siglos dos siglos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. Vai. Feita então a coleta pela vontade de Deus, queridos irmãos, se tiveram a graça de ver ou de ouvir espiritualmente, ou quiserem dar algum testemunho, tem a palavra pela vontade de Deus. Eu dou graças a Deus que eu alcancei a ver 2 corpos espirituais de cada lado do púlpito, e eles, cada um tinha uma espada na mão. E também, quando o irmão falava sobre o primeiro amor, a obediência, uma luz bem forte brilhou assim, em cima, assim, graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Também quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Graças a Deus. E assim eu senti menos nervosismo. Não posso dizer que eu estava tranquila, mas eu senti assim uma energia muito forte assim vindo, né? Que os irmãos trabalhando junto. Então
Só tem que dar graças a Deus, né? Graças a Deus. Mais alguém? Como mais ninguém deseja falar, vamos colocar de pé pela vontade de Deus para cantar o hino da obediência e encerrar a nossa reunião. Nós te obedecemos, ó Senhor, procurando tua santa vontade. Temos do teu Espírito penhor. Longe da lei de liberdade, grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Tua santa lei de obediência vive em nossos corações. Dai-nos a beber tua ciência, orienta nossas ações. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Cristo, exemplo de salvação, brilhante luz de nossas almas, dai-nos tua manifestação do céu, envia-nos palmas. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Tua fé que desce de cima, mora em nossos corações. Potência que ilumina, inspira nossas canções. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Graças te damos, Senhor Pai Nosso, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em Teu santo nome. Isso é por Tua santa vontade.
E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, e por sua santa vontade, declaro encerrada a nossa reunião espiritual de hoje. Que Deus esteja conosco, agora e sempre, por todos os ciclos dos ciclos. Amém.